Então, o conteúdo que ele está trazendo é de muita vivência, né, de muita experiência. 20 anos, Thiago, quanto tempo aí de janela no mercado? 20 anos, comecei em 97. Em 97 já, puta que pariu. Eu não vou falar minha idade, não, deixa quieto. Em 97 eu estava assistindo Família Dinossauro, sei lá. Então. Nem tanto, né? Muito importante toda essa experiência prática, tá, pessoal? Para a gente poder realmente falar o como e o porquê fazer, tá? Então, todo o time da Pensare está aqui, o Marcelo, o Ricardo, o Paulo, o Arthur, se apresentem aí e vão para cima, já passa a bola para o Thiago. E parabéns mais uma vez e obrigado pela confiança. Vamos junto. Beleza, deixa eu puxar o bonde aqui. Sou o Arthur, sou Head de Marketing da Pensare. Já tenho aí também meus 20 anos de estrada, não só na área de marketing, de planejamento estratégico. Passei pelo marketing tradicional. Hoje a gente tem o marketing digital aí a todo vapor. E junto comigo eu trago uma experiência muito grande na área comercial, na parte de gestão de venda, gestão de contratos. E venho trazer minha bagagem aí junto com o time da Pensare para colocar à disposição de clientes, de parceiros, enfim, com toda essa minha experiência de marketing na área comercial. Hoje a parte de estratégias é muito forte, né? E abastecendo todo esse back-office para o time de vendas, para o time que está no campo trabalhar, fornecendo informações, fornecendo direcionamentos e puxando o time junto, né? Essas áreas aí eu costumo falar que todas andam juntas, né? O marketing, a área comercial, a parte de planejamento, todas as áreas da empresa, né? Mas essas se correlacionam. E estou aqui para dar suporte na parte de marketing, de geração de conteúdo, toda a estruturação de site, de mídias sociais, os produtos que a gente tem aí de treinamentos, de cursos, tanto em company como online. Eu acabo fazendo todos os bastidores disso, né? Recebo informação da equipe, formato, molduro e coloco no ar. Muito bom, Arthur. Show de bola. Vou na sequência? Vai lá. Meu nome é Ricardo Nogueira, eu sou facilitador de aprendizado, de metodologias ágeis, Design Thinking, Project Model Canvas, Scrum. Sou formado em Design e Comunicação Digital, pós-graduação em Direção de Arte. Hoje eu me considero um Design Thinker, né? Assim, especialista em marketing digital também, e-commerce, criação, e sou head de criatividade aqui com o time da Pensare. E atuando já há diversos anos aí em agências de publicidade e comunicação. É isso aí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou Paulo Zani, sou o Head de Tecnologia, puxando a tecnologia aqui para Pensare. Hoje atuo fortemente como Head de Engenharia de Software numa empresa de conteúdo digital, né? A gente produz produtos digitais. Então, a gente vem atuando muito forte aí nessa frente, transformação digital, e tem uma longa jornada aí com mais de 20 anos também na TI. Já passei indústria aérea com a TAM, né, o tempo que ainda era só TAM Airlines, hoje é Latam. Depois também passei pela IBM, um bom tempo na IBM, Magazine Luiza, Natura Cosméticos e hoje na IOB. E conheci o Thiago numa dessas jornadas aí lá atrás da Magazine Luiza, em Franca. E a gente fez uma amizade aí nessas metodologias da vida. E a gente consegue trazer o Thiago hoje para falar um pouquinho e trocar ideia e mostrar um pouquinho da experiência que ele tem visto pelo mercado e enriquecer um pouco aí para pensar sobre as diferenças aí das principais metodologias ágeis que a gente tem no mercado hoje. Tá? Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos, como disse o Paulo, eu sou o Marcelo, a minha função dentro da Pensare é manter o nível de energia dessa rapaziada lá em cima, tá? É um grande desafio, tá bom? Não é fácil não, só conduzir líderes é a coisa mais difícil que tem. Eu trabalhei durante muitos anos com consultoria, mais de 20 anos nessa área de gestão e agora inovação, né? E a gente está aí à frente da Pensare, contribuindo com as empresas
ajudar os profissionais executivos a entrar num novo patamar, né? Buscando inovação e, de uma maneira geral, ajudar a sociedade para a gente dar um salto quântico aí na área de inovação. Esse é o nosso grande objetivo. Vamos parar de conversa, vamos seguir aí. Nós vamos aproveitar o Thiago aí, que sabe muito. Vamos lá, Thiago, tá contigo, cara. Seja bem-vindo e pau na máquina. Obrigado, pessoal. Me apresentar também. Meu nome é Thiago Torricelli. Meu histórico, comecei em 97, resumidamente, como desenvolvedor e desenvolvi cerca de mais de 7 anos, até que quando chegou a época de fazer a faculdade, comecei moleque, com 13 anos. Então, é meio fake, né? Você tem 20 anos, mas começou o moleque com 13. Mas eu comecei trabalhando de verdade, meu pai tinha um software house e desde essa época já comecei trabalhando em projetos reais, com clientes reais. E quando chegou a época de fazer faculdade, escolhi fazer administração de empresas e foi quando eu comecei a ter contato com o mundo de gestão, com Lean, liderança servidora. Na época que surgiu aquele assunto de monge executivo, lá por 2003, 2004, então eu pulei de cabeça, gostei muito e decidi, é isso que eu quero fazer. Também tive experiência de criar 2 empresas, com empresas sólidas, com funcionários, clientes. Uma delas foi vendida, a outra não foi lucrativa e a gente deu um fim nela. E até que chegou um ponto que eu estava trabalhando com empresas pequenas e médias e queria ter experiência de conhecer empresas maiores. Então, foi quando eu fui trabalhar na Magazine Luiza, foi como Scrum Master na Magazine Luiza, tive uma grande experiência lá, quase 2 anos, conheci muita gente fantástica. E da Magazine Luiza fui para o e-commerce do Walmart, também sensacional, ambiente de aprendizado, de agilidade, muito conhecimento. Do e-commerce do Walmart, eu fui para o Grupo DASA. Para quem não conhece, o Grupo DASA é o maior grupo de laboratórios da América Latina. Eles têm marcas como Delboni, Lavoisier, estão no Brasil inteiro. Em Brasília tem Exame, Goiânia, tem, acho que é, não sei qual que é de Goiânia, enfim, eles estão espalhados aí. E até que chegou um momento na minha carreira que eu decidi que o próximo passo seria ter um pouco mais de conhecimento internacional, entender como é que funciona empresas fora do país, sempre tive essa curiosidade. E eu decidi ir para a Alemanha, que é onde eu estou hoje. Hoje eu estou morando em Berlim, trabalhando numa empresa alemã, na Metro Markets. Eles são o maior grupo de e-commerce e varejo da Alemanha. Eles têm marcas como Saturn, Media Market, também tem a marca Metro Markets, são bem legais. Então, eu entrei na iniciativa nova deles de criar uma nova plataforma de B2B focada em, por exemplo, hoje a Amazon, pouca gente sabe, mas eles são muito fortes em B2B. Eles estão debaixo do radar e voando baixo, faturando alguns bilhões de dólares. E a Metro Markets entra para cobrir essa necessidade também de conectar com grandes redes de hotéis, restaurantes, empresas em geral, para ser uma plataforma que conecta e habilita empresas a comprarem com mais agilidade. E esse é o meu desafio no momento, aqui na Metro Markets. E, bom, essa apresentação resumida. E aí conversando com o Zani, alguns assuntos que poderia trazer aqui para o webinar de hoje. E para quando a gente está começando no mundo da agilidade, a gente tem muita dúvida, né? O que tem tanta sopa de letrinhas, Scrum, Kanban, Lean Startup, Safe. E para quem está começando, a gente acredita que existe uma certa dificuldade de saber para onde ir. Então, eu havia feito uma pesquisa em alguns fóruns para as conversas das pessoas e detectei essa necessidade real de quem está começando entender realmente por onde começar, para que serve cada metodologia, para depois ter uma decisão melhor. Ok, decidi, vai ser essa metodologia, vou focar, vou estudar, vou tirar certificado e tudo mais. Então, a conversa de hoje é para dar uma elevada no conhecimento de o que significa cada uma, para depois, no segundo momento, vocês tomarem a decisão de focar em uma que faz sentido para vocês. Então, o objetivo de hoje é isso, que vocês saiam daqui hoje
com um conhecimento de, ok, essa metodologia faz sentido para mim, então eu vou decidir focar mais energia nela. Eu acho que a gente tem algum material para apresentar. Se não tiver, não tem problema. A gente pode seguir. Temos sim, Arthur vai Thiago, colocar aí. deixa eu compartilhar aqui minha tela. PDF. Pessoal, enquanto o Arthur compartilha a tela, nós temos um chat aqui pelo Zoom. Fique à vontade para fazer os comentários de vocês, deixar as dúvidas por ali, para a gente ir também aumentando a nossa interação ao longo do nosso webinar, ok? Fique à vontade. Pessoal, consegue ver minha tela aí? Já está compartilhado, Arthur. Maravilha, vamos lá, Thiago. Show. Isso é uma brincadeira que eu faço às vezes, eu crio esses memes. E esses retratam basicamente uma coisa em comum que qualquer metodologia no mundo ágil tem, que é quando você começa um novo projeto, um novo produto, quando você vai lançar, que você descobre que o seu plano entra em contato com a realidade, que essa senhora correndo atrás da criança, enfim, quando o seu plano entra em contato com a realidade, é que você descobre que ele não vai resistir. Então, é a realidade correndo. Na verdade, a realidade começa a correr atrás do seu plano depois. E quando a gente começa a construir um projeto de software, ou não seja só em software, no início do projeto, a gente começa a detalhar tudo, fazer todos os planos, cada atividade, e no meio a gente começa a ficar louco, porque tudo que a gente previu não era nada daquilo, mudou tudo, e aí tem prazo, você já prometeu, já criou expectativa, e aí começa todo mundo a ficar louco. Então, basicamente, essas metodologias ágeis, elas surgem para tentar resolver esse problema de criar e executar planos que são de acordo com a realidade, eles podem adaptar e descobrir a realidade aos poucos, e também ter maior sucesso em construção de, seja projetos, produtos, em negócios. Se você não fique louco, você consiga navegar por isso de uma forma emocionalmente segura, vamos dizer assim, sem precisar fazer igual esse meme do Harry Potter aí. Podemos passar? E então, basicamente, a gente vai falar a gente escolheu algumas, tem várias metodologias para falar. Basicamente, a gente vai pincelar algumas, falar um pouco de Scrum, um pouco de Kanban, um pouco de Lean Startup. Tem muito falado de modelos de Spotify, que algumas empresas têm copiado, Squad, Trib, tem todo mundo falando isso, então a gente vai dar uma passada sobre isso. E começando, indo direto ao ponto, falando um pouco sobre Scrum, para quem ainda não conhece. Eu acho que o Zoom tem como um recurso de interatividade, não tem? Para dar joinha quem conhece e fazer outro sinal quem nunca ouviu falar, certo? E aí, o que seria aqui, para quem não conhece Scrum, qual seria o mais adequado aqui? Tiago, vai quem conhece dá o joia, quem não conhece permanece sem o joia. Sem joia. Melhor assim, Tá bom, então quem não conhece Scrum, se é a primeira vez que você está ouvindo falar de Scrum, pode dar um joinha, só para a gente ter uma visão geral do público. Legal. Então, parece que nesse grupo aqui o pessoal tá sabendo bastante, né? Acho que tem quase nenhum joinha, então acho que geralmente o Scrum é a mais popular, quando a gente começa no ar, todo mundo já ouviu falar, participou de algum meetup, viu algum vídeo, então o Scrum realmente ele é a mais popular de todas. Então eu não vou repetir muita coisa, eu vou só fazer um overview, às vezes uma recapitulada. O Ari Amaral disse que não conhece, é a primeira vez que ele está vendo, brincadeira dele, né? Bom, então, quando que o Scrum ele é usado? Geralmente, ele foi criado na primeira vez que se ouviu falar de Scrum em desenvolvimento de software foi no livro Wicked Problems. O Wicked Problems, ele era um cara de software que ele estudava como desenvolver melhores práticas e ele descobriu um padrão de problema
que ele descobriu, olha, a gente aqui no software, a gente está planejando tudo, todos os detalhes, seja usando o ML ou qual prática for, mas ele sentiu que ainda não estava legal. E ele descobriu um padrão que quando existe um problema que é novo, um problema que você só consegue entender exatamente a solução depois que você resolve o problema, depois que você cria um protótipo que mostra para o seu usuário, mostra para o seu cliente, e aí que o seu cliente vai falar, ah, é isso que eu queria. Então ele descobriu que existe esse padrão. No Design Thinking, eles chamam esse tipo de problema de wicked problems, que é basicamente um problema que você precisa entrar dentro dele e começar a interagir com ele para depois você realmente criar uma solução. Ou seja, em paralelo com você vai descobrindo o problema, você vai criando a solução em paralelo. Então, uma forma diferente para resolver esse problema é preciso uma forma diferente de como é que você vai resolver o problema. As formas que a gente é acostumado a usar, de planejar 100%, criar todos os detalhes antes de resolver o problema, não funciona para esse tipo de problema, porque você não tem todos os detalhes do problema. Então, você precisa ir descobrindo ele aos poucos. E ele descobriu, nesse livro, Wicked Problems, ele descobriu um artigo de uns japoneses contando como é que eles estavam criando carros. O artigo chama The New Product Development Game. Em português seria algo como o novo jogo de desenvolvimento para novos produtos. Então, essa turma, ela descobriu também esse mesmo padrão. E, basicamente, como é que começou essa história? O que eles contam nesse artigo? Esse artigo, eles são os avós do Scrum, os caras que inspiraram o Scrum por conta desse problema. Eles entenderam que existe esse problema. Então, os japoneses, eles queriam criar um carro novo para os Estados Unidos, ou seja, é algo novo. Eles queriam, mas eles não sabiam exatamente que tipo de carro, como eles iam fazer, como é que é o público. Eles estavam do outro lado do mundo, como é que eles iam saber qual que é as preferências dos americanos. Então, eles criaram um time de engenheiros, não só um time de designers. Eles criaram um time de engenheiros, designers com várias especialidades, marketing e tudo mais. Foram para os Estados Unidos, alugaram uma casa, começaram a viver a mesma vida que os americanos viviam, para sentir como é que é a cultura dos americanos. E aos poucos eles foram entendendo as preferências dos americanos, e aí sim eles foram tendo hipóteses. O americano gosta de carro grande, pequeno, clássico, e eles foram tendo algumas ideias de como é que eles poderiam criar. E aí eles foram criando protótipos e validando, e no final desse artigo ele conta que criou um carro da Honda. Eu não tenho certeza se foi o Honda Civic na época, esse artigo de 1985. E na época foi um grande sucesso que ele conta, que conseguiu criar exatamente um produto que adequa à necessidade dos clientes. Então, basicamente, quando você deve usar o Scrum? Quando você tem um problema novo e único e tem um problema que você não sabe exatamente a solução. Então, você pode criar um protótipo e ir validando com interações junto com seus clientes e usuários. Esse é o contexto ideal do que se usa Scrum. O que você ganha de usar? Um dos ganhos principais é a capacidade de criar uma solução com um ótimo encaixe para o seu problema. Geralmente, quando você planeja tudo, como é que deve ser seu produto, e depois tenta entregar para o seu cliente, acontece muitas vezes do cliente não ficar satisfeito, de não estar exatamente como ele queria. E como no Scrum você vai fazendo iterações, vai criando o produto ao mesmo tempo que vai validando com o seu cliente, você consegue criar uma solução que tem um encaixe muito bom com o seu problema, um ótimo encaixe, o que vai fazer seu cliente mais feliz. E do ponto de vista de negócios, o seu projeto vai ter mais sucesso de atingir os objetivos, a empresa e tudo mais. Outra diferença do Scrum é como que ele é organizado internamente, como que se trabalha em equipe. Então, essa imagem do rugby, o Scrum foi inspirado nesse movimento dessa foto do rugby, onde todo o time trabalha junto ao mesmo tempo, em vez de fazer por fases, cada um pensa numa fase de forma separada, eles ao mesmo tempo vão se sobrepondo, evoluindo etapa a etapa. Então, um dos ganhos do Scrum
é uma maior troca de conhecimento entre a equipe, conforme eles vão descobrindo. Uma coisa interessante dessa pandemia, que eu vi o pessoal comentar, é que hoje, na pandemia, está todo mundo trabalhando remoto. Está sendo excelente para vários times de desenvolvimento de software. Mas uma coisa que as pessoas estão sentindo, que elas perderam, que tinham antes, era que quando você estava fisicamente junto com as suas equipes, você trocava uma ideia ali no café, no dia a dia, sem estar nada planejado. As equipes conseguiam trocar mais informações informais e o conhecimento fluía de uma forma inesperada. Então, quando você cria um time Scrum, todo mundo trabalha junto ao mesmo tempo, começa a acontecer formas inesperadas que você não havia planejado de trocar conhecimento, de criar novas ideias. Tem uma outra história que fala que o iPhone foi criado na mesa do café da Apple. Os caras estavam lá conversando e trocando ideia e tomando café ali, eles foram tendo ideia, um dando uma ideia em cima do outro e surgiu mais ou menos a ideia do iPhone. Então, esse é um dos ganhos do Scrum, de você colocar a equipe diferentes especialidades e trocarem conhecimentos juntos. Outra vantagem do Scrum, segundo o criador, que é o Jeff Sutherland, é que você consegue ser mais rápido que seus concorrentes. Por quê? Um dos motivos é que você está sempre monitorando e interagindo com o seu mercado e criando soluções, enquanto os concorrentes que não trabalham com Scrum, eles estão fechados nos escritórios deles, pensando em planos e não vendo o que está acontecendo no mercado. Então, basicamente, no Scrum, você está o tempo inteiro monitorando o mercado, vendo a necessidade do mercado, lançando um pequeno incremento que vai resolver um problema do cliente. Então, no Scrum, você tem uma interação mais frequente, mais rápida, direcionada ao mercado. Diferente de quem não usa uma abordagem assim, as empresas têm um ciclo mais lento de adaptação da empresa. Ou seja, empresas que usam essa abordagem parecida com o do Scrum ou do Scrum, elas têm uma vantagem sobre os concorrentes. Segundo o criador do Scrum, que é o Jeff Sutherland, só para reforçar, ele fala que você está usando o Scrum muito bem quando você está à frente dos seus concorrentes. Ou seja, não adianta você aplicar toda a metodologia, toda a mecânica do Scrum, mas se você não está à frente dos seus concorrentes, segundo o criador, você está fazendo alguma coisa de errado. Você não está interagindo bem com seus clientes, você não está descobrindo oportunidades, você não está lançando rápido, pequeno. Então, se você está à frente dos seus concorrentes, pode ser que é um indicador que você está usando bem o Scrum. Podemos passar para o próximo? Eu preparei essa brincadeira aí do termo Game of Thrones e essa brincadeira do Game of Methods. Essa é tem a casa dos Starks e essa é a casa do Scrum, The House of Scrum. Na casa do Scrum são influenciadores que ajudaram, que de uma forma ou de outra, indireta ou diretamente, influenciaram na criação do Scrum. Eu vou começar falando do canto esquerdo embaixo, está escrito aí, é o Peter DeGrasse e Leslie Hullett. Eles foram grande influência porque foi o primeiro livro que falou de Scrum para desenvolvimento de software. Eles descobriram esse padrão de comportamento que é quando você tem um problema complexo, que você precisa interagir com ele, você tem que criar uma abordagem diferente, seja com protótipos, você tem que validar aos poucos com o cliente de forma interativa. Esse foi o primeiro livro a falar disso. Esse também foi o primeiro livro a falar do artigo dos japoneses. Agora eu vou para o lado canto direito. Hirotaka Takeuchi, e é difícil falar o nome japonês, né? E Kujiro Nonaka. Então, nesse livro anterior que eu falei agora, ele cita esse artigo, The New Product Development Game. Ele cita essa forma de desenvolvimento fora de software. Fala, tem uns caras criando carro dessa forma, tá dando certo. E por que não fazer isso em software também? Eu acho que funciona. Então, ele trouxe essa relação. Então, os criadores do Scrum têm esses dois caras aí como os avós do Scrum. Se você der uma googlada, The New Product Development Game, você vai achar o artigo na Harvard Business Review. É aberto, qualquer um pode ler. É um artigo interessantíssimo, muito conhecimento nesse artigo. E ele foi a origem
do Scrum. E antes do Hiro Takeuchi, a gente tem o Lean da Toyota, que basicamente é bem paralelo os dois, porque são da mesma época, mais ou menos. Basicamente, esse artigo ele descreve o que a galera do Lean fazia. Basicamente, o Lean surgiu na Toyota e também em empresas japonesas. Rapidamente, contando a história do Lean, por volta de 1980, no final da década de 70, o Japão estava vendendo carro nos Estados Unidos, eles estavam estraçalhando o mercado americano, os americanos não estavam conseguindo concorrer com os carros da Toyota e outros japoneses. E eles estavam desconfiados que os japoneses estavam usando... eles conseguiam vender carros com qualidade igual ou melhor que os americanos, um preço mais barato, então eles estavam com uma vantagem competitiva acima. Então eles estavam conseguindo realmente dominar o mercado americano. E o que aconteceu? A indústria automobilística americana falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Esses caras do olho puxado aí vão dominar a gente não está fazendo nada. E aí eles criaram um conselho com faculdades, MIT, toda a turma lá, e falou, vamos lá no Japão, vamos estudar o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo alguma coisa de errado. Não é possível que eles estão conseguindo vender mais barato e melhor que a gente. Eles devem estar usando mão de obra barata, eles devem estar fraudando, o governo deve estar por trás. Alguma coisa está de errado. Então eles foram lá fazer um estudo nas empresas japonesas para descobrir como é que os japoneses trabalham. E fizeram auditoria, tem artigos falando dessa época, que abriu auditoria, governo, abriu empresas japonesas para descobrir o que está acontecendo, abriu contabilidade, abriu balanço, abriu tudo. Eles descobriram que estava tudo certo, não tinha problema nenhum. E no final eles descobriram que o segredo dos japoneses era a forma de trabalho deles, o esquema, como eles estavam organizados, que era o segredo dos japoneses. Não tinha nada de errado, não era mão de obra mais barata e tudo mais. Inclusive, alguns meses atrás, eu cheguei a comparar faturamento da Toyota com faturamento da Volkswagen, quantidade de funcionários da Toyota com quantidade de funcionários da Volkswagen. Eu olhei os balanços das duas empresas. É bem interessante. A Toyota tem cerca de um pouco mais que o faturamento da Volkswagen, só que eles têm quase a metade de funcionários. Então, na prática, hoje, em 2020, eles estão produzindo, faturando mais com metade de funcionários. É impressionante. Ou seja, eles são muito mais lucrativos. E como é que surgiu a história do Lean? Surgiu por volta de 1940, 30, quando a indústria japonesa, ainda depois da guerra, estava arrasada. Eles não tinham tanta qualidade, eles eram mal vistos em relação à qualidade. E o presidente da Toyota chegou num cara chamado Taishi Ono, esse da foto aí, e falou para ele, cara, a nossa produtividade é 8 vezes menor do que a produtividade dos americanos. Se a gente quiser abrir fábrica nos Estados Unidos, a gente tem que ser mais produtivo que eles. Ou pelo menos igual, senão a gente vai quebrar. E nessa época como teve a guerra, várias consultorias americanas foram para o Japão ajudar a reestruturar o Japão. E eles beberam de vários conhecimentos de consultores americanos que, por incrível que pareça, não estavam sendo valorizados nos Estados Unidos. Mas os japoneses abraçaram e esses consultores ajudaram a reerguer grande parte da indústria japonesa e deram conselhos de como é que eles iam competir com os americanos, como é que eles iam ser mais produtivos que os americanos. Uma das sacadas é do Peter Drucker, que basicamente ele fala que o conceito é bem simples, mas como é que aplica, os japoneses que descobriram como que aplica. O conceito por trás de como é que você é mais produtivo, se você compara o balanço de duas empresas, você consegue ver a lucratividade das duas. A empresa que é mais produtiva é a empresa que consegue produzir a mesma quantidade ou mais que a outra com menos recursos. E para a empresa conseguir fazer isso, para ser mais produtiva, ela tem que ela tem que mudar alguma coisa, ou seja, em termos de estrutura, em termos de método, ela tem que fazer mudanças na estrutura dela, que ela vai conseguir otimizar a entregar igual ou mais que a outra concorrente, utilizando menos recursos. Esse é o princípio por trás de tudo. O Drucker só trouxe essa pinçada, mas os japoneses que trabalharam duro para descobrir como é que a gente faz isso. Essa é uma sacada boa, mas beleza, e na prática, como que a gente faz? Então, eles conseguiram desvendar esse problema. E uma das sacadas que eles tiveram de como fazer mais com menos
Tô tentando lembrar o principal insight dessa época do Taishi Ono era que a gente fala muito de metodologia, de estruturar, e ele disse que a principal coisa é as pessoas pensarem. Se a sacada é a gente tentar mudar a estrutura, métodos e tudo mais, então todo mundo na empresa tem que pensar de alguma forma inteligente o que você pode otimizar na sua área ou na empresa inteira. Então ele chamou todos os funcionários da empresa nesse dia, o Taishi Ono, e falou: gente, vocês estão dando prejuízo para a empresa. Todo mundo que está trabalhando aqui está dando prejuízo, porque a gente é 8 vezes menos produtivo que os americanos. Então, o trabalho de todo mundo aqui hoje, a partir de hoje, não é trabalho manual, é pensar com a cabeça. Quem não está pensando com a cabeça está sendo improdutivo. Então, o trabalho de vocês é pensar com a cabeça. Ele falou isso para todos os funcionários, de todas as hierarquias, e a missão que ele passou nessa época foi tudo que a pessoa tem que trabalhar, ela tem que ir para o trabalho pensando em o que ela pode melhorar, o que ela pode otimizar. Essa é a principal base do Lean, que formula tudo. Então, a raiz do Lean, quando a gente fala de Lean, a gente fala muito de... tem uns conceitos de Lean, de just in time, que eles criaram, a linha de produção sem parar, tem o Jidoka, que é automação com inteligência humana, algumas coisas automatizadas sem usar robô. Tem vários conceitos bacanas, mas o principal conceito que eu estou tentando passar para vocês, que geralmente é perdido, é essa questão de usar o cérebro humano para otimizar e tentar fazer mais com menos. Essa é a principal questão do Lean. Na época, o Taishi Ono, ele não queria criar metodologia, ele não queria criar framework. E aí, quando os americanos foram, né, naquela história que eu contei para vocês, para os Estados Unidos investigar a Toyota, os americanos foram, descobriram alguns padrões, voltaram para os Estados Unidos, e esse nome Lean foi criado pelos americanos. Lá no Japão, eles nem sabem o que é Lean. Se você falar para alguém lá que é Lean, eles nem sabem. Então, os americanos que trouxeram esse nome Lean para o Ocidente. Por isso que hoje que a gente consegue saber isso, porque até então a gente não sabia. E os americanos trouxeram em termos de framework. Eles trouxeram estruturados, processos e tudo mais, bem aquele jeito americano mesmo, tudo processual. Enquanto os japoneses falaram, olha, não é isso. Vocês copiaram, esses processos que vocês pegaram, é como é que a gente trabalha hoje. Mas se você visitar uma fábrica da Toyota alguns anos depois, vai estar totalmente diferente. Então, eles copiaram como é que eles faziam a foto do que eles faziam naquele momento. Então, cada vez que você visita eles, você vai ver que eles mudaram alguma coisa. Então, o conceito Lean, muitas vezes, ele é distorcido e perdido. Ele é mais visto como alguns métodos, e essa essência de estar sempre mudando e pensando em otimizar é perdida. Outro cara é o Edward Deming, ele também foi para o Japão, também ajudou, ele criou um prêmio Deming de qualidade. O principal conceito do Deming mais famoso é o PDCA. Você planeja, executa, verifica como é que foi esse planejamento, depois age em cima para melhorar. É um ciclo de melhoria contínua, isso também faz parte da base do Scrum. Outro cara que influenciou bastante o Scrum foi o John Boyd, que é o conceito de Yoda Loop. Esse cara era piloto do exército e ele descobriu um modelo, um padrão de como é que ele pilotava o avião dele para atacar os inimigos. Basicamente, o Yoda Loop, ele observava como é que estava o contexto em volta dele, depois ele se orientava dentro desse contexto, como é que ele estava dentro em relação aos caças inimigos, aos aviões inimigos, depois ele decidia qual era a ação dele, depois ele agia imediatamente. Então, um ciclo de você está sempre olhando para o seu ambiente, seja em termos de empresa, olhando para o seu mercado, olhando para os seus concorrentes, se orientando para saber o que você está melhor, o que está pior, o que o mercado precisa, que você não está oferecendo. Depois você decide e age. Então, o Yoda Loop é basicamente esses ciclos. Por isso que o Jeff Sutherland, o criador do Scrum, um dos criadores do Scrum, fala muito que se você está usando o Scrum bem, você está à frente do seu mercado, porque você está aplicando o Yoda Loop, você está observando o mercado, você está se orientando, você está decidindo, está agindo, e isso é muito rápido, são ciclos constantes, o tempo inteiro, não é algo que você faz um planejamento anual, um planejamento trimestral, é algo que você faz constante. Então ele pegou o conceito de Yoda Loop disso. E esse cara, o mais antigão de todos, é o Kelly Johnson da Skunk Works. Ele também é bastante citado pelos criadores do Scrum. Também na época da guerra,
ele tinha uma empresa que prestava serviço para o exército americano para criar aviões. Só que a forma de trabalho deles, basicamente, como o exército americano não tinha a mesma velocidade para produzir aviões, eles contrataram com essa empresa, da Lockheed. E essa empresa que criou uns caças quadrados, todo aerodinâmico, eles criaram vários tipos de aviões. E a forma que eles trabalharam era basicamente assim. Chegava um pedido do exército americano bem específico e eles falavam que, olha, a gente vai pegar seu projeto, só que a gente vai ser dono do projeto, me dá as especificações, quais são as restrições, principais restrições. E eles entendiam, tá, a principal restrição desse avião, bem específico, tem que voar mais alto sem ser detectado. Mas ele não tem capacidade de atirar, não tem capacidade de nada, mas ele é muito bom de ir mais alto. Então, cada projeto que eles pegavam tinha uma necessidade muito específica. Um avião tinha que ser mais alto, o outro tinha que ser indetectável, o outro tinha que ser bom para jogar bomba. Cada avião tinha uma necessidade muito específica e eles criaram alguns princípios de como é que eles trabalhavam. Um dos princípios a gente é dono do projeto, o time é dono do projeto, o cliente não interfere, o cliente não entra aqui. É a forma que eles trabalhavam lá na época. Só que eles entendiam com os clientes quais são as principais restrições, depois o time tomava conta do projeto. E aí criavam um papel que era o líder do projeto, parecido com o Product Owner no Scrum, que esse líder ficava responsável pelo resultado, por jogar junto com o time e tudo mais. Então, e o Skunk Works era pequenos projetos. Esses projetos desses aviões era um protótipo, eles não eram a produção em escala. Era o time que fazia o design, testava, criava um modelo. Depois que era validado, aí sim passava para a indústria que fazia a fabricação em escala. Então, ele era um time de descoberta, basicamente. É isso que esses caras faziam. Bom, e aí, indo para aqui embaixo, o Jeff Sutherland da Scrum Inc. e o Ken Schwaber, aqui embaixo na foto, esses foram os criadores oficiais do Scrum. Como é que aconteceu a história deles criarem o Scrum oficialmente? Basicamente, a gente tem todo esse conhecimento que eu falei nos últimos minutos, só que esse conhecimento está meio perdido. Tem um artigo aqui, tem um cara lá em 1940, tem um cara lá no Japão. Então, o que esses caras fizeram? Eles criaram um framework, eles entenderam os padrões e criaram basicamente um framework chamado Framework do Scrum, onde tem um conjunto de elementos que, se as pessoas seguirem, elas vão estar usando todo esse conhecimento dessa galera da casa do Scrum aí. Deixa eu ver aqui mais. Bom, então o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, por volta de 1990, 90 e poucos, eles eram responsáveis por projetos de algumas empresas. Eles aplicaram esse framework na prática, depois eles escreveram um paper que ficou famoso. Esse paper é possível consultar, se você googlar First Paper Scrum, primeiro paper do Scrum, vocês vão achar, é bem interessante. Bom, então esses caras foram os criadores do Scrum, inspirados em toda essa bagagem. Por volta de, a data não lembro exatamente, mas a primeira empresa certificadora do Scrum foi a Scrum Alliance, criada pelo Ken Schwaber e Mike Cohn, outros caras, Uncle Bob, outros caras criaram. E basicamente a primeira empresa a criar certificados de Scrum foi a Scrum Alliance. Depois o Ken Schwaber não estava muito satisfeito, ele saiu da Scrum Alliance, criou a Scrum Org. Depois o Jeff Sutherland criou a Scrum Inc. separado, então cada um por si. Mas o que os dois têm em comum é o Scrum Guide. Eles criaram um guia em comum de práticas do Scrum, do que deve ser feito. Basicamente o Scrum ele falava muito em nível de times, até que depois veio o LeSS, que é esse do lado, esse último aí, que é o Craig Lerman e o Baz Bolt. Eles foram, diria, talvez os primeiros empreendedores que usaram o Scrum em larga escala, em vários times, empresas grandes. Se não me engano, teve caso da Ericsson, teve uns casos bem grandes aí. E por volta, se eu não me engano, eu não lembro exatamente a data, mas foi antes de 97. Então eles foram, eu diria que os pioneiros em aplicar o Scrum em escala em vários times. E aí surgiu o LeSS, existe o site LeSS Works, que tem o framework deles, é bem legal. E depois que eles criaram o LeSS Works, o Scrum Scala começou aos poucos a se popularizar, vieram outros frameworks de escala. Depois a Scrum Org criou o próprio framework de escala dela, chamado Nexus, e não muito recente, a Scrum Inc. do Jeff Sutherland criou o Scrum at Scale. Basicamente, os frameworks de escala específicos de Scrum, eles falam muito de
como é que você aplica Scrum em vários times. Alguns meses atrás, saiu um artigo na Harvard Business Review, do Jeff Sutherland, falando também de Scrum de escala. Uma das dicas que ele dá para você começar a usar Scrum na sua empresa é escolher um projeto muito importante que vai gerar um impacto legal e formar um time em volta dele para entregar esse projeto. Pode ser um novo produto, um novo serviço, algo que você acredita que vai gerar um impacto e você cria uma coesão. Chama a galera de marketing, de desenvolvimento, enfim, de várias áreas e cria uma coesão para fazer algo que vai gerar um impacto muito bom na sua empresa. Basicamente, esse é um conceito geral que ele deu. Eu tive uma experiência muito legal de aplicar esse conceito no grupo da ASA, onde a gente começou com o primeiro piloto, a gente criou o primeiro célula de atendimento digital, onde a gente criou um aplicativo para pacientes agendarem. Foi exatamente essa abordagem. Não tinha só desenvolvedores de software, tinha desenvolvedores de software, galera de negócios, executivos para tomar decisões, médicos. Então não era um time de desenvolvimento, era uma célula, que lá no caso a gente chamou de célula, onde tinham profissionais de várias áreas, com um objetivo muito claro. A gente tinha, o primeiro passo foi definir qual que é o nosso objetivo. No caso nosso, a gente criou algumas métricas para acompanhar se a gente estava atingindo o nosso objetivo. E aí entra um assunto que a galera aí participou do OKR e tudo mais, que é um meio de acompanhar projetos também. Bom, essa foi a casa do Scrum. A gente tem mais outras coisas para falar. Então, próximo, agora vamos falar um pouco de Kanban. Se alguém quiser falar no meio do assunto também, dúvidas, não fica acanhado em interromper, tá? Como é que tá indo aí, galera? Algum feedback de... Tiago, o pessoal tem pedido aí para você colocar as referências que você está citando de bibliografia. Se puder colocar no chat aí depois. Uhum. Show. Bom, agora vamos falar um pouco de Kanban. Uma coisa interessante quando eu falo de Kanban, a primeira coisa que é bom deixar claro, existe o Kanban do Lean, que todo mundo conhece, e existe um método Kanban que não é o mesmo da Toyota. O nome Kanban, às vezes, cria essa confusão. Basicamente, o método Kanban, ele foi criado também na área de software pelo David Anderson por volta de 2007. E, basicamente, ele é inicialmente focado para trabalhadores do conhecimento, ou seja, qualquer pessoa que trabalha em criação de novos projetos, produtos, marketing, advocacia, engenharia civil, ou seja, tudo que não é indústria. Se você trabalha com alguma área, seja que trabalha com conhecimento de alguma forma, esse método ele foi pensado nisso. Então, quanto que ele é usado? Geralmente no trabalho do conhecimento a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Por exemplo, desenvolvedor de software. Se está todo mundo no seu computador, como é que você consegue enxergar quem está trabalhando, quem não está, quem está fazendo progresso, quem não está? Geralmente numa indústria, quando você tem uma linha de produção, é muito fácil de ver o progresso, o que está errado, onde tem pilha de estoque, é muito fácil. Mas no trabalho de conhecimento, as coisas geralmente são invisíveis. Então, esse método Kanban ele é usado para isso, para enxergar coisas que estão invisíveis, enxergar o trabalho do conhecimento, e ele ajudar a você enxergar pontos fracos no seu trabalho, no seu time, na sua empresa, onde você pode enxergar pontos fracos e melhorar. Então, basicamente, eu diria que ele não é um modelo de gestão, mas ele é um modelo de enxergar problemas e oportunidades no seu modelo de trabalho, e você pode atuar para criar melhorias no seu modelo de trabalho. Um dos ganhos que a gente tem de usar o Kanban é a maior satisfação dos clientes. Por quê? Porque ele começa entendendo o que o cliente faz, a necessidade do cliente, o que o cliente precisa. Depois ele mapeia o fluxo, ele começa a visualizar o fluxo, desde a necessidade do cliente até as pessoas envolvidas a entregar aquilo que o cliente precisa dentro da cadeia da sua empresa. E por conta disso, você consegue entregar o que o cliente precisa de forma mais assertiva. Então, por isso que um dos ganhos do método Kanban é a maior satisfação do seu cliente. Ele não é usado apenas para a criação de novos produtos, ele pode ser usado para qualquer tipo de serviço. E, enfim, todo serviço que tem um cliente e tem alguém criando alguma coisa, o Kanban ele é bom para isso.
Outra coisa bem interessante do Kanban, que diferencia ele um pouco de outras abordagens, é que ele cria um modelo de gestão adaptado para o que sua empresa precisa, em vez de adaptar a sua empresa para outro modelo de gestão. A gente fala muito de resistência, né? Como é que está a resistência? Tem que mudar, você tem que abrir seu mindset. O Kanban tem uma abordagem bem diferente, ele não fala disso. Ele fala que, em vez de encaixar as pessoas num modelo novo de gestão, numa nova forma de pensar, ele é simplesmente uma ferramenta que te ajuda a enxergar as coisas e aí as pessoas vão criar a forma de trabalho delas. Então, uma forma um pouco diferente de pensar aí, eu acho bem interessante. Tem uma analogia do Kanban que fala, seja como a água. Então, você não vai tentar modelar as coisas, você vai ser como a água, você vai seguir o fluxo conforme, porque a água é flexível. Então, tem essa analogia bem interessante do Kanban. E o que mais? Eu esqueci de perguntar. Joinha, quem não conhece o Kanban, é a primeira vez que está ouvindo falar de Kanban, manda um joinha para a gente ter uma visão geral da sala, de como é que tá, por favor. Quem é a primeira vez que está ouvindo falar de Kanban, porque vai me ajudar se eu devo dar mais ênfase em alguma coisa aqui, se eu devo aprofundar um pouco mais, é só um overview. Então, com os joinhas vai ajudar a gente a saber se faz sentido explicar um pouco mais ou não. Então, teve alguns joinhas, não muitos. Então, acho que a galera, em geral, parece que o Kanban também não é muito antigo, né? Bom, essa foto desse Kanban aí é um Kanban daqui da empresa que a gente usou aqui na Alemanha. Vou contar um pouco da história por trás dessa foto. Basicamente, nos primeiros dias que eu cheguei nessa empresa, acontecia que o trabalho estava escondido em vários softwares, planilhas, ninguém sabia o que os times de desenvolvimento estavam fazendo. A gente tinha cerca de 100 desenvolvedores e a primeira ação, o CTO também era novo, alguns gestores novos, e a primeira ação que esse novo time fez foi de tornar transparente o que estava acontecendo nos times. Então, a gente não implantou nenhuma metodologia, a gente simplesmente deixou transparente o que estava sendo feito. E a gente colocou em etapas o processo que a gente trabalhava naquele momento. Essa é uma versão um pouco mais nova, essa não é a primeira versão. A gente foi evoluindo aos poucos. Então, basicamente, tinha as etapas de backlog, o que estava sendo feito, o que estava sendo entregue, o que está sendo validado, Doni. Essa versão, a gente introduziu o conceito de KPIs, indicadores de performance. Tem uma parte da foto mais para a esquerda que não apareceu direito na foto. A parte de upstream, que é a parte de design thinking, de decisões, que está sendo pensado, para depois passar para o time de desenvolvimento. Então, basicamente, o que a gente fez foi, deixa visível o que a gente faz e as etapas, e a gente começou a criar algumas cadências de encontros entre líderes e alguns times para olhar para esse Kanban uma vez por semana e decidir, o que está andando, o que é prioridade essa semana, por que a gente não pode deixar cair, o que está indo bem, enfim. Líderes que tinham condições de tomar decisões participavam de uma vez por semana, olhavam para esse quadro, esse é um Kanban de portfólio, ele tinha visão de nível do que acontece em toda a área de tecnologia, e uma vez por semana os líderes se reuniam para entender o que estava acontecendo. As cores são áreas, cada cor é uma área diferente, então tinha uma área do aplicativo, tinha uma área de back-office, tinha uma área de marketing, então tinha áreas diferentes da plataforma de tecnologia. Uma coisa bem interessante que aconteceu foi depois que a gente começou a usar esse Kanban, outras áreas da empresa, como marketing, também se interessavam e queriam aprender a usar na área deles. Então, algum tempo depois, a gente ajudou o departamento de marketing, o pessoal que faz os anúncios, publicidade, métricas e tudo mais da área de divulgação do aplicativo. Eles começaram a usar o Kanban. E uma forma de usar o Kanban, ele é o Static. O Static, basicamente, ele é um modelo de adoção do Kanban. Ele tem esses passos de 0 a 7, onde você começa. O 0 é você entende o que faz, qual que é a necessidade do seu cliente, o que faz fit for purpose, o que encaixa
o propósito do seu produto na necessidade do cliente. Então, ele começa entendendo a dor do seu cliente externo. Ele não começa internamente, olhando para o time, para a empresa. Ele começa de fora, entendendo o seu cliente, o que seu cliente precisa, o que você está desenvolvendo encaixa com o que o cliente precisa, se tem partes que não estão encaixando, se o cliente está satisfeito, se o cliente está insatisfeito. Então, ele começa por fora. Depois que ele começa por fora, aí sim que ele vai começar a olhar para dentro. O passo 1, ele começa a olhar as fontes de insatisfação, internas e externas também, mas também as internas, ligadas a se o time está demorando a entregar, não só time, né, porque às vezes tem vários times, mas se como é que está o tempo de entrega para os clientes estão tendo que esperar, se está ok. O passo 2, eles analisam as naturezas de demanda, tem demandas que são de um tipo, tem demandas que são de outro tipo. Então, tem todos esses passos, não vou aprofundar tanto por conta do tempo também, mas, basicamente, ele tem uma estrutura muito interessante de adotar o Kanban de uma forma, eu diria, bastante suave e lógica na empresa, sem precisar falar de mudança de mindset, de mudar isso, aquilo. Ele simplesmente é uma forma de entender como a sua empresa funciona e tomar decisões bastante racionais de resolver os problemas. Então, por isso que ele tem menos, eu diria que ele tem menos resistência e ele é mais leve de ser adotado. Deu para perceber que eu sou um pouco mais tendencioso para esse framework, né? Mas não quero influenciar ninguém, tudo certo. Enfim. Bom, dúvidas sobre Kanban, a gente pode passar para o próximo. Tiago, a gente abre no final aqui também para o pessoal tirar as dúvidas, tá? E se o pessoal for tendo agora, pode mandar no chat também. Assim a gente, vamos dizer, consegue, conforme for não tem dúvida, o pessoal já vai perguntando, ou então ouve agora e no final a gente abre, né? Porque vai ter um pouco mais de conteúdo ainda, então às vezes gera mais dúvida. Tá, beleza. Então tá. Então, falamos um pouco de Scrum, um pouco de Kanban. Agora, próximo, o que será que vai ser? Lean Startup. De novo, joinha. Eu acho que o Lean Startup está bem conhecido na mídia aí, né? Mas eu queria pedir para dar joinha, não só quem ouviu falar, mas quem sabe o que é o Lean Startup, quem sabe os conceitos, quem só ouviu falar, acho que eu posso aproveitar essa oportunidade para falar um pouco mais. Mas quem ainda não tem muita certeza, o que é Lean Startup? Queria pedir para mandar um joinha, só para a gente ter uma visão geral da sala. Show. Bom, falando um pouquinho, bem brevemente, da história do Lean Startup. Ele começou com um cara chamado Steve Blank. Ele escreveu um livro, The 4 Steps for Epiphany, onde ele era um empreendedor que criou a empresa e se deu mal e depois conseguiu encontrar o caminho certo. Ele dá aula ainda, se não me engano, em Berkeley. Eu tenho um amigo que também estudou com ele, que foi o cara que me apresentou no Startup em 2010. Bom, o Steve Blank, ele basicamente foi o cara que começou o Lean Startup. Só que na época ele não chamava de Lean Startup. Ele não chamava de nada. Ele simplesmente chamava de Customer Discovery. O método que ele chamava um pouco mais, diria, mais nerd. Ele criou um método chamado Customer Discovery, tem algumas etapas, mas não era popular, era muito restrito, só quem fez aquela universidade. Ele escreveu uns livros, ele escreveu um livro muito legal chamado, chama Manual do Empreendedor, tem em português, excelente livro, e o outro chama 4 Steps for Epiphany. Eu não tenho certeza se tem em português, mas é um excelente livro também, ele é mais profundo. E aí tinha um cara que era aluno do Steve Blank, ele chamado Eric Ries. Ele escreveu o livro Lean Startup, com esse nome, Lean Startup, e aí ficou famoso, todo mundo ficou conhecendo e tudo mais. Mas basicamente o que o Eric Ries fez foi pegar o que ele aprendeu nas aulas do Steve Blank, deu uma simplificada. Ele também não só escreveu o livro, mas ele também aplicou na prática na empresa que ele trabalhou. E ele escreveu um livro muito legal também, contando como é que foi a experiência dele e explicando um pouco do conceito. Então, nasceu com o Steve Blank, o Eric Ries
ajudou a meio que criar um framework, vamos dizer assim, né? Que aí popularizou. E outro cara também que quase ninguém fala, que tem uma grande influência no startup, é o Clayton Christensen, que é o cara que criou o conceito de disrupção. Também é professor de Harvard. Ele também, se você digitar Clayton Christensen, você vai ver qualquer coisa que você digitar com o nome dele, você vai ver coisa muito massa. E o conceito do Clayton Christensen que ele influenciou o Lean Startup foi esse canvas de modelo de negócio. O Clayton, ele criou os conceitos por trás do canvas. Não foi ele que criou o canvas, mas ele criou os conceitos de você primeiro validar o problema, de disrupção e tudo mais. E depois o Steve Blank usou nas aulas dele. E também teve outro cara que ajudou a frameworkizar, canvatizar, que é o Alexander Osterwald, que ele criou o livro Business Model Generation, que é o livro do Canvas, que é o cara que canvatizou, é o cara que popularizou. Não sei, esse cara provavelmente, eu acho que não teria talvez conhecido. Então ele ajudou a trazer esse conhecimento mais longe, vamos dizer assim. Que é o Business Model Canvas, ele trouxe o Canvas, só que tem todo um conceito, teve toda a turma que trabalhou por trás disso. Não é simplesmente um Canvas, tem muita coisa por trás disso, muita coisa mesmo, muita coisa bacana. Basicamente, onde que Lean Startup é usado? O Steve Blank ele conta um caso de que uma empresa fez um grande investimento, com mais de um ano tentando criar um e-commerce nos Estados Unidos, colocaram um caminhão de dinheiro, acreditando que iria dar certo, e deu errado. Então, o princípio do Lean Startup é isso, um dos princípios de quando você deve usar. É quando você tem uma ideia de criar um novo produto ou negócio, em vez de você gastar muito esforço construindo a solução, e depois não encontrar clientes para aquela solução. Esse é o maior problema. Outro exemplo é planos que falham quando entra em contato com o mercado. Então, você cria todo um plano, toda certeza que você conhece o mercado, mas quando você vai executar, ele falha. Então, o Lean Startup é usado para situações como essa. O que você ganha usar o Lean Startup? Basicamente, um dos ganhos é você validar o aprendizado. E uma coisa bem interessante que é criar conhecimento. Quando a gente fala criar conhecimento em Lean Startup, não é algo que alguém escreveu num livro, mas é algo que você experimentou e você descobriu. E aí, quando você descobriu aquela coisa nova, aí você criou um conhecimento. Isso que é a criação de conhecimento. Criação de conhecimento não é fazer treinamento e escrever livro. Criação de conhecimento é quando você experimenta algo novo e aprende e cria. E por isso que é criação. Aprendizado é quando você aprende um treinamento, uma metodologia. Você aprendeu. Mas quando você cria conhecimento, é algo que não existia. É algo que você experimentou e só você descobriu. Então, o Lean Startup é usado para isso, para criar conhecimento. Esse é um conceito também dos japoneses lá atrás, por isso chama Lean. Lean com Startup, por isso tem essa junção, que é esse conceito de... aquele mesmo conceito bem parecido com da origem do Scrum, que é eu quero resolver um problema que é um problema novo, um produto novo, e eu preciso resolver o problema ao mesmo tempo que eu crio a solução. Então, o Lean Startup faz exatamente isso. Ele vai tentando resolver o problema no mesmo momento que ele cria a solução, e ele vai criando conhecimento, vai descobrindo. Uma coisa bem interessante do Lean Startup, em vez de começar já criando a solução, tem esses números aí, né? Número 1, 2, 3, tem um canvas de negócio, é que você começar validando o problema. Às vezes você não precisa criar seu produto para validar o problema. Você pode começar validando seu problema simplesmente fazendo uma pesquisa de opinião com possíveis clientes. É uma forma de validar o problema. Vamos supor que você quer criar um treinamento novo. Em vez de criar um treinamento, ter maior esforço, você pode ir em blogs, outros treinamentos de outras pessoas, comentários, ir lá na Udemy, ver comentários de quem já fez treinamentos parecidos e ver dores da galera comentando lá. Então, em blogs, comentários de blogs, ou seja, você está pesquisando o problema, pesquisando fontes, entrevistando clientes, você nem começou a desenvolver a solução. Mas o primeiro passo do Lean Startup é esse, você entender melhor o problema e pesquisar sobre o problema. Segundo passo, aí sim, criar solução e tudo mais. Outra questão interessante do Lean Startup é o passo 3, que é criar uma proposta única de valor. Em inglês é Unique Value Proposition. Aí entra bastante, para quem quer aprofundar nisso, tem um livro chamado
acho que é um nome bem parecido, Unique Value Proposition, Design Value Propositions, também do Alexander Osterwald. É um livro excelente, que ele vai um pouco mais a fundo, como é que você cria propostas de valor. Esse livro também foi inspirado em outro cara, que é o Clayton Christensen. Esse livro aí, o Marcos está mostrando. Show. E esse livro ele foi bastante inspirado também no conhecimento do Clayton Christensen sobre Job to be Done, que é entender exatamente qual que é a dor do meu cliente e mais a fundo dores e oportunidades e tudo mais, enfim. Então, e depois que você vai a fundo na dor do seu cliente, você consegue criar uma proposta diferenciada que talvez seus concorrentes não vão ter. Então, você consegue criar um diferencial. Então, hoje, se eu fosse criar qualquer tipo de produto ou serviço, eu começaria entendendo o problema, investigando, conversando com pessoas, em fontes, pensando mais ou menos na solução para esse problema, não criar a solução, mas pensar mais ou menos na solução, e depois fazer um deep dive, mergulhar na proposta de valor, investigar mais, usar um job to be done, uma coisa nesse sentido, para depois pensar em criar alguma coisa e testar, criar um produto de verdade. Bom, esse é mais ou menos os passos, fui tentar bem alto nível do Lean Startup, a gente não dá para aprofundar em todas, né? Bom, Spotify, está sendo muito falado aí, squads, todo mundo falando squad para cá, tribe leader, e enfim, ficou bem conhecido esse modelo do Spotify. Faz sentido pedir de novo, pedir para dar joinha quem é a primeira vez que está ouvindo falar do Spotify. Quem é a primeira vez, se puder dar um joinha. Legal. Como é que o modelo do Spotify é conhecido? Spotify é a empresa de música lá da Suécia. E eles têm uma forma ágil de trabalhar, com algumas metodologias, e um modelo que eles trabalham ficou bem conhecido quando um dos Agile Coaches deles gravou um vídeo falando mais ou menos como é que eles trabalhavam. Ele gravou um vídeo muito legal, a forma que ele faz os vídeos é sensacional, e criou esses desenhinhos e tudo mais, e o negócio viralizou, pelo menos na área de tecnologia, até que não é tecnologia, já vi muita gente compartilhando esse vídeo para cima e para baixo, e viralizou. As empresas tem muita empresa aí adotando o modelo Spotify. E eu diria que muita empresa está adotando certo, errado, só que uma coisa bem interessante é que os Spotify não queriam criar um modelo para ninguém seguir. Basicamente, eles só falaram, olha, essa é mais ou menos a forma que a gente trabalha, tá? Mas não é uma metodologia, só que as empresas começaram a copiar, as empresas acharam bacana e muita gente começou a copiar a forma que eles trabalhavam. E aí virou, informalmente, o tal do modelo Spotify. Uma das coisas centrais sobre esse modelo é como é que eles organizam os times. Geralmente, quando você vai na empresa, as empresas são organizadas de forma hierarquia e departamentos. A forma que eles organizam é um pouco diferente. Eles organizam na gestão matricial, onde uma pessoa pode ter 2 líderes. Em vez de você responder só para uma pessoa, você pode ter até 2 líderes. Então, como que funciona esse esquema de ter 2 líderes? Eles criam uma célula que eles chamam de squads, que tem vários profissionais de diferentes especialidades. E você pode ter desenvolvedor de software, cara de user experience, product owner, enfim, você tem as especialidades que precisam para construir um determinado produto. Essa é a parte cinza aqui da imagem, seria o squad. E depois, uma linha horizontal, por isso que chama matricial, você tem a parte onde na célula que você trabalha, cada célula, cada squad tem um objetivo, tem um propósito, tem métricas. Então, tá todo mundo como se fosse um time Scrum, mas não necessariamente eles usam só Scrum. Mas, enfim, eles têm um propósito em comum. E na horizontal, cada pessoa do time responde para um líder diferente, que é o líder funcional deles. Que é o líder, geralmente, se o cara é programador Java, ele vai responder para um gestor funcional que é experiente em Java, e é o cara que contrata, o cara que demite, é o cara que, eu diria, é o chefe tradicional, é esse cara. Só que esse cara, no Spotify, ele não tem autonomia em relação a como é que desenvolve o produto. Quem tem autonomia de desenvolver o produto é outro líder, que é o Product Owner, que é o líder da célula, é o que guia. Então, você tem 2 líderes. Um que guia a questão do o que fazer, que é o Product Owner, e outro que guia do como fazer, que é o cara técnico. Esse conceito, ele não é novo. A Toyota também usa esse conceito.
A DuPont usava esse conceito em 1950 e poucos. O primeiro livro que eu vi falar desse conceito, eu aposto que quase ninguém sabe no mundo inteiro. Eu descobri isso tem pouco tempo, eu fiquei impressionado. Quem que inventou esse conceito? Chama Mary Follett, de 1920. Ela era uma socióloga que entrou no mundo da gestão, ficou apaixonada no mundo da gestão, e ela começou a entender os relacionamentos das pessoas nas organizações, e ela começou a falar o seguinte: olha, eu estou vendo algumas organizações aqui que a forma que as pessoas, os líderes tomam decisões é top-down, e aí você tem um cara especialista lá e um cara que não é tão especialista, manda o que ele tem que fazer, o cara fica desmotivado, às vezes tem uma liderança coercitiva, e aí o ambiente fica ruim e tudo mais. Então, ela sugeriu uma forma diferente de trabalhar. Ela falou, olha, em vez do líder falar o que tem que fazer, se é uma decisão top-down, tomar o que e como fazer, o líder explica a situação, o líder, uma forma de gestão melhor, segundo ela, o líder explica, olha, o contexto é esse, a situação é essa, galera. Que é essa imagem do lado direito aqui, exatamente isso. Que o líder explica, olha, a gente tem essa necessidade, e aí a gente tem esses especialistas. Agora os especialistas, junto com o líder, vão descobrir juntos a melhor solução. Só que, e aí entra o líder, geralmente, como tem várias especialidades, ele não consegue tomar todas as decisões. Então, por isso que entra um modelo matricial de entrar um líder técnico, um cara que consegue, um líder que consegue apoiar do ponto de vista do que precisa fazer. E aí, como as pessoas têm autonomia, têm bastante autonomia nesse modelo, elas precisam de alguém muito bom tecnicamente para apoiar as decisões técnicas. Então, eles falam que o poder de autonomia das pessoas é até onde vai o conhecimento dela. Então, tem um mito de autonomia que só dá autonomia para as pessoas, agora todo mundo vai ser feliz, vai dar certo. Só que isso tem uma meia-verdade. Segundo a Mary Follett, em 1920, ela falava, olha, a autonomia vai até o conhecimento que a pessoa vai. Por exemplo, o motorista de caminhão de uma empresa de logística, ele tem tanta autonomia mais do que o CEO para dirigir o caminhão dele. O CEO não está junto com ele lá no banco do caminhão, dirigindo, olhando sinal, ele tá tomando as decisões dele para dirigir o caminhão, porque ele é especialista naquele conhecimento e ele está indo embora. Então, é mais ou menos essa analogia. Se a pessoa tem muito conhecimento em um determinado conhecimento, ela vai ter mais autonomia e vai conseguir andar sozinha. Como a gente sabe que na realidade das empresas não é todo mundo que tem uma regra muito alta de conhecimento, eles criam essa gestão horizontal de ter um líder técnico que vai apoiar o time mais tecnicamente e vai ser uma espécie de trainer do time. Ele não é um líder do ponto de vista de mandar o que fazer, mas ele é um líder que vai, olha, eu estou aqui do seu lado, eu tenho conhecimento e vou te ajudar, vou te treinar e tal. Essa mesma filosofia que a Toyota tem. A Toyota também criou uma gestão matricial. A Toyota também tem um conceito de as pessoas têm muita autonomia e todo mundo na Toyota tem um cara mais sênior trabalhando com eles, um cara mais técnico, já passou, já sofreu e ele está apoiando ali. E tem um cara que é mais de negócio, que é o que vai buscar resultado, que está olhando para fora da empresa, ele não está olhando só para dentro. E ele está movendo pessoas de diferentes especialidades para atingir o resultado da empresa. Então, basicamente é isso. Esse modelo de Spotify, eles criaram essa gestão matricial dessa forma e tem essa filosofia de liderança baseada em autonomia com competência. Tiago, só antes de você mudar, você falou um negócio legal que muitas vezes as pessoas podem ficar preocupadas, né? No modelo desse não tem espaço para um cara mais experiente, um cara menos técnico. Você acabou de falar, tem espaço para todos, né? Acho que desde do menos experiente, o cara que está começando, até o cara mais experiente, o cara que é mais gestão, o cara que é mais técnico, o cara que é mais funcional, que conhece mais do negócio. Acho que é uma combinação que todo mundo tem a sua participação e é importante, né? Tá todo mundo junto. Bacana. Exatamente. Tem um mito que o pessoal falava, para você usar Scrum, seu time inteiro tem que ser sênior, se não for, não dá certo. Existe esse mito, né? E esse modelo, ele meio que dá uma quebrada nesse mito de que você pode ter pessoas de diferentes níveis, igual o Zani falou aí. Muito bom. Bom, tem um modelo também, um framework bastante falado, que é o SAFe, é o Scaled Agile Framework. De novo, queria pedir para dar um joinha quem conhece, quem não conhece. Quem não conhece o framework, o SAFe, queria pedir para dar um joinha. Show. Bom,
O SAFe, galera, ele é um modelo de escala de ágil que ele é recomendado pelos criadores para quem tem mais de 50 pessoas trabalhando no mesmo time, na mesma área. Então, se você tem mais de 50 pessoas trabalhando juntas, ele recomenda você usar o SAFe. Eu não estou falando que eu recomendo, estou falando que o framework, os criadores recomendam. A decisão de que vai usar ou não tem que ser da empresa. Bom, empresas menores, menos de 50 pessoas trabalhando junto, eles talvez não faz muito sentido, talvez faz, enfim. Quem olha essa big picture do SAFe, ela é assustadora para quem vê esse tanto de coisas, mas eu vou tentar simplificar aqui para vocês. Basicamente, deixa eu ver onde que é melhor começar. Value Stream, onde estão os Value Streams? Grandes empresas no Brasil e fora têm usado. No Brasil tem alguns casos, eu trabalhei na Croton, que é o maior grupo de educação na América Latina. Eles têm um caso bem grande de SAFe, usando mais de 700 pessoas na empresa, usando SAFe a empresa inteira. Ouvi falar de Claro, enfim, tem bastante empresa grande utilizando SAFe. O Spotify chegou a usar o SAFe também. Não diria que eles usam hoje ainda, mas eles chegaram a usar. Tem um caso da Lego, que é o mesmo cara que levou o Agile para o Spotify, usa SAFe lá. Então, tem empresas de todos os tipos usando esse framework aí. Uma coisa que ele faz é ir em grandes empresas e tentar pegar o transatlântico e pôr ordem, organizar o transatlântico em direções onde é possível tomar decisões com agilidade. Uma das bases do SAFe, quando eu trabalhei na Croton, eu tirei o certificado de SAFe Agilist e então aprendi bastante lá também em relação ao SAFe. E uma das principais pontos do SAFe é as value streams. Um dos primeiros passos mais importantes da estrutura do SAFe é você definir a cadeia de valor. Quem que é seu cliente e esse cliente é atendido de fora para dentro, aonde que é a sua cadeia de valor dentro da empresa que ele é atendido, quais times, não só de TI, mas de áreas de negócio, todo mundo que é envolvido para atender aquele cliente. Geralmente, as value streams faz sentido ser por unidade de negócio, porque a unidade de negócio é focada num cliente específico, mas não tem uma regra. O conceito geral é criar a cadeia de valor específica no cliente. Então, aqui nessa big picture, esse primeiro andar aqui, value streams, aí tem Epic, Enabler, basicamente isso. Então, você, em vez de ter vários departamentos separados, cada um trabalhando, olhando para os seus objetivos, ele cria um objetivo em comum de todo mundo olhando para o cliente. Ele cria indicadores de performance do cliente, do atendimento do cliente, e você consegue colocar um grupo muito grande de pessoas, 50, 100 pessoas, 200 pessoas, olhando para o cliente. E aí, geralmente na Value Stream, o que acontece tem os times que estão uma interface mais próximo do cliente e tem times internos da empresa que talvez não tenham tanta interação com o cliente, mas indiretamente eles impactam o cliente na mesma cadeia de valor. Então, basicamente, é esse o mapeamento. Essa é uma das principais coisas sobre o SAFe. Outro conceito do SAFe que é bem famoso, às vezes vocês veem o pessoal compartilhar, são as Big Planning Rooms, que ele tem uma cadência parecida com a do Scrum, que é a cada X tempo ele planeja alguma coisa e entrega depois com ciclos, uma filosofia bem parecida. Uma coisa interessante de mencionar sobre o SAFe é que ele é um framework de governança, tem várias coisas. Então dentro dele, ele fala de Scrum, também fala de Kanban, fala de Lean, fala de UX Design, fala de DevOps, ou seja, ele é um caldeirão onde foi jogando um monte de coisa ali e aí ele chega numa empresa e consegue tombar todas essas práticas para as empresas. Porém, ele tem uma certa estrutura dele também, ou seja, ele traz muitas metodologias dentro dele, mas ao mesmo tempo ele também tem uma estrutura característica que só ele tem. Basicamente é isso. Esse é um resumo da estrutura do que é o SAFe, tentar conceituar para vocês entenderem. E aí uma coisa bem famosa do SAFe, as Big Planning Rooms, onde ela geralmente é feita a cada 2,5 meses, a cada 5 sprints.
a empresa inteira para olhar para o cliente, o que são os objetivos do cliente, o que são as dores do cliente. E aí tem os papéis dos product managers, eles ajudam a definir, junto com os times, as prioridades, eles definem um backlog mais alto nível de portfólio. Olha, a gente tem essas dores, nesses próximos 2,5 meses, a gente vai trabalhar nessas dores aqui. E junto com os times, na PI Planning, todos os times são convidados, todos os times de uma value stream são convidados, e os times pegam aquela dor que os Product Managers trouxeram e quebram aquela dor em features, em user stories. Cada empresa trabalha de uma forma, então, geralmente eles trazem nível de feature com funcionalidade muito grande, e na PI Planning os times quebram em user stories, e cada time quebra o que ele pode fazer naqueles próximos 2,5 meses. E depois dessa PI Planning, são 2 dias, um planejamento bem puxado, todo mundo planeja lá e tal. E aí, no final desses 2,5 dias, eles têm um certo termo de compromisso para os 2 próximos 2,5 meses, onde todo mundo vai trabalhar focado naquilo. E aí, dentro desses 2,5 meses, eles rodam o framework Scrum ou Kanban. Os times vão rodando as interações a cada 15 dias ou cada semana. O time entrega alguma coisa, eles vão se atualizando. Eles têm as cadências de sincronismo entre times, porque existem as dependências, onde eles mapeiam. Um dos problemas que o SAFe tenta resolver é que times e empresas em grandes têm dependência, então nessa Big Plan eles mapeiam as dependências e os times conseguem, essa Big Plan é um momento de negociar a dependência entre times e negociar prioridades e tudo mais, então também é um momento de negociação muito forte na PI Planning. Outra coisa interessante na PI Planning às vezes um time está focado em uma área e na PI Planning é descoberto que na área que ele está focado, naquele momento não é tão importante. E às vezes ocorre até empréstimo de pessoas de times para outros times que precisam de mais reforço para aqueles 2,5 meses lá. Ou seja, ele também ajuda a fazer um direcionamento de capacidade dentro da empresa para coisas que são mais prioritárias, em vez de você ter todo mundo tá trabalhando em coisas que talvez não é tão prioritárias naquele momento para a empresa. Então, o SAFe ele ajuda também a dar essa direcionada. Bom, um dos pontos talvez não tão positivos do SAFe é que na metodologia ágeis a gente fala que a gente tem que planejar pouco, entregar pouco. E no caso do SAFe, ele pega um lote muito grande, 2,5 meses de coisas, ou seja, ele é meio contra-intuitivo do que a gente fala no ágil, de pegar coisas muito grandes e fazer, em vez de pegar uma coisa muito pequena, interagindo e descobrindo. Então, esse eu diria que é um ponto de atenção do SAFe. Mas tem empresas que conseguem lidar com isso, tem empresas que faz sentido para elas, enfim, é questão de analisar. Não quero criar um julgamento, cada pessoa julga por si mesma, mas enfim, pode ser que faz sentido para uma empresa, o Spotify usou, hoje não usa mais, o Lego usa, então depende muito do momento da empresa, enfim. Esse é um resumão do SAFe. Thiago, quanta informação, cara, tá maluco? Quanta informação, meu. Muito legal, né? Sensacional. Né? Tá louco. Tiago, pegar o seu último gancho que você falou, né? Cada empresa tem seu perfil e tal. Você falando enquanto Agile Coach. Quais variáveis que você olha para recomendar, né, você no seu dia a dia? Quando você chega numa empresa, as variáveis que você observa, analisa, para recomendar uma delas ou para fazer um mix de todas elas, assim, o que você olha para tomar uma decisão ou para recomendar? Acho que é uma dúvida que a galera deve estar pensando, né? Nesse caso, quando você diz quais variáveis eu olho para tomar decisão, é no sentido de recomendar qual abordagem... framework, ou criar um mix entre todos. A que teria mais aderência para um negócio, assim. Essa é uma pergunta bem interessante. Eu vou ser bem sincero que eu não tenho uma pergunta pronta, assim, eu uso essa e essa variável, eu não tenho algo formatado. Geralmente, a minha forma de atuar
quando eu vou para uma empresa nova, eu tento entender o contexto da empresa e as dores. Então, a primeira coisa que eu faço no meu onboarding é entrevistar todo mundo, desde o CEO, executivos, times. É bem parecido com o método Kanban. Então, se eu começar a falar a forma que atuar, vai acabar caindo no método Kanban. Mas é muito parecido com o Static, que é entender as dores das pessoas na empresa e as insatisfações, o que está acontecendo. Isso poderia ser também dizer que não é de um método essa abordagem, né? Qualquer consultoria faz isso, né? De conversar antes de você dar solução é entender as dores do seu cliente. Então, a minha primeira coisa que eu faço é isso, de entrevistar todo mundo. Outra coisa que eu faço é estudar o mercado também. Tem um conceito que dependendo da empresa, ela precisa de um nível maior de agilidade. Geralmente, por exemplo, varejo. O setor de varejo ele muda muito mais rápido do que o setor de petróleo. Tem um outro setor que muda mais rápido que o varejo ainda, é o setor de mídias. Por exemplo, revistas digitais, tudo que é mídia digital, ele muda ainda mais rápido. Então, eu tento entender e pesquisar qual que é o setor da empresa, qual que é o nível de mudanças que existe no mercado que a empresa está inserida, ou seja, eu tento olhar para fora da empresa e entender a frequência de mudanças no mercado da empresa. Uma vez que eu entendo frequência de mudança no mercado da empresa e insatisfações internas, eu começo a formar algumas hipóteses e diagnósticos de problema que a empresa tem. Por exemplo, vamos supor que a empresa ela trabalha no setor de mídia e internamente existe insatisfação de que eles não estão lançando produtos ou adaptando num período menor de 6 meses. Estão lançando coisa em 7, 10 meses. Isso para mim vai ser um ponto de alerta para mostrar para os executivos de que a empresa pode estar reagindo mais lento do que o mercado precisa. E aí pode ser um ponto de atenção que naquele momento, naquele contexto, naquele time, naquela área, naquele produto, precisa um ponto de atenção para mudar o fluxo de gestão, o modelo de gestão para reagir com mais agilidade naquele contexto ali. Essa é uma das abordagens. Geralmente eu pesquiso muito sobre diferentes abordagens, eu gosto de experimentar coisas novas também, por isso que eu acho que eu nunca criei alguma coisa padrão. Muito bom. E essa questão, né, Thiago, de olhar para o mercado, cara, e ver a reação de como que tá, é importante, porque às vezes a empresa até está crescendo e o mercado está crescendo o dobro, o triplo, e o cara está achando que ele está crescendo, mas na verdade ele está crescendo por osmose quase, né? E não aproveita o que ele poderia estar aproveitando aí, não está surfando na onda. O primeiro slide que você trouxe para a gente, até numa analogia, né, de que o plano não resiste ao campo de batalha, é uma figura até peculiar aí para uma galera, né? Isso eu não vejo só na questão da tecnologia de informação, né? De você colocar a expectativa, colocar o prazo e de repente está tudo perdido no meio do projeto, você já está louco, né? Eu me deparo com alguns projetos e alguns processos que dentro da área de operação, dentro da área industrial, o cara não consegue cumprir com o prazo que ele acordou e as necessidades que foram determinadas ali no início do projeto. Essas metodologias, e aí para ficar claro também para mim e para todos os participantes, né? Qualquer tipo de empresa consegue absorver, consegue utilizar. É claro que ela vem numa fundamentação, aí numa criação pela parte de tecnologia e tudo mais, né? Pelo que a gente vê no By the Book, né? Nos livros. É possível uma empresa familiar ou uma empresa que não tem tanto funcionário assim utilizar essa metodologia? Thiago, deixa eu só interferir rapidinho, pegar o gancho do Rodolfo. Eu ia fazer uma pergunta nessa linha aí. Eu ia puxar um pouco para segmento, para setor, o que teria mais aderência, o que talvez não, ou mais ou menos, ou então não cabe em tudo. Aí eu vou um pouquinho mais além. Hoje a maioria das empresas estão a nível departamental, né? Teria departamento que teria mais aderência em relação a essas ferramentas ou não? Já aproveitando, né, o gancho do Rodolfo aí,
de empresa, de setor, de segmento, aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, né? Em termos de departamento, em termos de área dentro dessas empresas. Uma pergunta é em termos de empresas, negócios, e outra coisa em termos de departamentos, né? Bem legal. Bom, em termos de tipos de negócios, inclusive no livro do cara, tem um livro que é o mais famoso recentemente sobre Scrum, A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo, onde ele cita exemplos reais que ele usou Scrum na construção civil, por exemplo. Ele dá um exemplo na reforma da casa dele, onde tinham vários tipos de profissionais. Ele até comparou que ele estava fazendo a reforma e o vizinho, esse livro aí. Boa, Ricardo. E ele disse que ele fez a reforma em 6 meses e o vizinho dele parece que usou a mesma equipe e durou 1 ano, alguma coisa assim. Ele disse que teve diferencial no modelo de gestão dele, usou a mesma equipe e demorou metade do tempo, foi que ele teve uma comunicação melhor entre as equipes para desenvolver. E aí ele conseguiu isso. Um exemplo que eu estou vivendo aqui no momento, aqui no apartamento onde eu estou morando, eles estão trocando todas as janelas do prédio. Aqui tem um esquema que é muito frio, e aí as janelas eram antigas, eles colocaram janelas novas. Veio uma equipe de construção, trocou todas as janelas do prédio. E uma coisa interessante é que cada dia veio uma equipe só para tirar a janela, veio outra equipe só para pôr a janela, uma equipe diferente, veio outra equipe só para fazer posso até mostrar para vocês aqui, é bem interessante, até um pouco cultural, né? As janelas aqui. Não sei se é interessante para vocês também, mas essa aqui são o estilo de janela na Alemanha. Ela para cima, ela abre normal, assim, igual no Brasil. Se eu fizer essa aqui só abre assim, essa aqui que é para cima. Essa aqui ela abriu só a parte aqui de cima para entrar um ventinho, porque no inverno é muito frio. E aí fecha, aí faz assim, agora ela abre assim, igual no Brasil. E aqui tem umas de baixo também, é tudo enjoado as paradas aqui. Aí essa aqui também abre para baixo, para entrar um ventinho só para cima. Essa aqui não abre pro lado, só para cima. E aqui tem um paredão gigantesco de janela. E aí é muito complicado. Eles trocaram o prédio inteiro, cada dia era uma equipe diferente, os caras especialistas só para fazer uma coisa, os caras não faziam nada. Teve um cara que veio aqui só para passar colocar um ferrinho embaixo da janela. O cara é especialista só nisso. Depois veio outro cara só para colocar o pintor, um forro, depois. E aí e começou a acontecer problemas aqui na construção de ter não comunicação entre a equipe. Tá 3 semanas trocando a janela. Se fosse no Brasil, acho que seria em 1 semana, não mais. E eu acho que se tivesse colocado um método ágil nessa equipe, os caras seriam mais sincronizados. Teriam um sincronismo de... eles se falariam, o cara que fez uma parte antes do outro fazer, quando o outro for terminar, o outro já vem, já põe, depois o outro já vem. Acho que teria essa comunicação entre diferentes profissionais de diferentes áreas, onde eles olhariam a atividade, trocar janela, como um projeto só. Só que a forma que eles estão olhando aqui, eles estão olhando como atividades separadas. E aí demora mais, dá mais problemas. E, enfim. E aí no livro do Söder, ele cita exatamente isso. Ele citou um exemplo da reforma da casa dele, onde a equipe criou uma gestão visual, a equipe se falava, a equipe de diferentes especialistas sincronizavam, o cara passou um piso, depois vem outro, e aí deu mais certo. Muito bom saber disso, porque nós aqui estamos botando para quebrar, cara, e colocando a Agile aí na onde a gente está passando, principalmente com o Design Thinking na base, né? A Pensar é uma escola de inovação, educação executiva, né? Então a gente entrega isso. E uma coisa que você comentou, Thiago, entender realmente a necessidade daquele cliente, o que ele precisa, né? Às vezes ele te contrata para um projeto super de inovação, quando na verdade ele precisa só mudar umas coisinhas ali e ele vai conseguir performar mais com menos, né? Sempre focado no resultado. Isso é muito importante. Pessoal, dei uma olhada no relógio aqui e me assustei. 8h40 já, caramba!
Rápido, né? Passou muito rápido. Obrigado, Thiago, por todo o teu conhecimento aí, por toda a tua abordagem, né? É muito didática, bastante informação. Galera, eu quero um só para falar de Safe, para entender esse último framework aí, porque, caralho, quanta coisa, né? Vamos ver se a gente retomar. Pessoal, vamos abrir o microfone. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem falar direto com o Thiago agora, a palavra é de vocês. Quem quiser saber mais, a Pensare tem uma formação que é certificada pela Scrum Alliance, top do mercado aqui no Brasil. A gente está entregando ela de forma online e você leva a certificação pela Scrum Alliance, que a gente acabou de ver aí pelo Thiago, a importância dessa certificação, né? Realmente reconhecida aí pelos fundadores ou pelos caras que compilaram a metodologia, né? Fora isso, também, mentoria para falar sobre o processo de inovação, projeto Pensare Go, para poder levar você para o próximo nível com o que você já tem hoje. Tá muito legal. Em breve vocês vão receber mais informações aí. Vamos lá, vamos às perguntas, porque eu empolgo e quero começar a falar, né? O Marcelo está mostrando o relógio ali para mim. Vamos embora! Rodolfo, deixa eu só fazer um parênteses. A gente vai encaminhar por e-mail, tá? Vocês deixaram lá no site a apresentação aqui do Thiago. Então, amanhã a gente já dispara no e-mail de vocês aí para ter e começar a desvendar isso daí. Muito bom. Pessoal, dúvidas? Aproveitem aí, vamos nessa. Pode abrir o microfone e fale com a gente. Bom, muito bom. Eu gosto quando o pessoal fala todo mundo ao mesmo tempo assim, ó. Aí a gente não... Eu tô esperando e vou me aventurar aqui. Thiago, vai lá. Tem uma pergunta muito recorrente nos treinamentos que a gente realiza, principalmente no Project Model Canvas, né? O pessoal fala, cara, por onde que eu começo, né? E aí o que eu falo é o seguinte, cara, se você não tem certeza ainda do problema, se você precisa primeiro, né, solucionar o problema, eu sugiro que você comece a entender esse problema com Design Thinking, depois você traz essa solução para dentro do Project Model Canvas e depois você coloca isso na esteira utilizando o Scrum, né, para dar uma sequência lógica para a produção, pode ser de um serviço, de um produto. Eu costumo falar dessa sequência lógica. Você acha que é por aí mesmo? Bem legal essa pergunta. Como você falou, o Design Thinking, a gente começa entendendo o problema, ele investiga, antes de começar a desenvolver a solução, ele começa investigando o problema com pesquisas. Eu tive uma experiência bem legal no grupo DASA, 2 experiências fantásticas, onde uma a gente contratou até um antropologista, um especialista em pessoas para fazer as entrevistas, e a gente fez as entrevistas com os usuários, e a gente passou por todo o ciclo que um usuário faz para entender as dores. Depois dessa etapa do Design Thinking, que a gente foi começar a entender as dores, e aí sim a gente foi partir para algo parecido com o Project Model Canvas, de criar a nossa estrutura de entregáveis, e depois que a gente teve uma visão, ok, é isso que a gente vai construir, vamos comprometer com isso, aí sim a gente partiu para os ciclos, para as interações, seja Scrum, Kanban, que é de vamos construir, vamos entregar, vamos validar aos poucos, vai descobrindo e vai adaptando. Uma coisa bem interessante nessa parte desse ciclo de entregas, uma coisa bem simples, se a gente não tiver esse ciclo de validação, por mais que você tenha certeza do que você vai construir, se durante a entrega você não tivesse ciclos de entrega validando, uma coisa que aconteceu lá na DASA foi que uma coisa tão besta como o login de usuário, no login de usuário do aplicativo, a gente colocou uma métrica para saber quanto tempo o cara demorava para fazer o login no iPhone e no Android, e a gente viu que os usuários estavam demorando muito tempo na senha, estavam gastando mais de minutos na senha, e a gente só descobriu isso porque a gente colocou um indicador, uma métrica para ver o tempo. E eles estavam depois a gente foi descobrir que eles estavam demorando tempo. Depois a gente já tinha entregue a feature de login lá para trás, já fazendo outras features, e aí a gente descobriu esse problema. E a gente corrigiu o problema para ficar mais rápido. E uma coisa interessante desses ciclos é isso, você está só não desenvolvendo o que você planejou,
mas você também está descobrindo como é que seu usuário está interagindo com o software, com a aplicação, você está mexendo, está voltando, às vezes você volta lá atrás e você está sempre interagindo, ou seja, não é um ciclo totalmente linear que você descobriu uma vez, agora você vai executar o que descobriu, é só uma descoberta inicial, mas você ainda pode mudar praticamente muita coisa durante os ciclos de desenvolvimento, conforme vai descobrindo as coisas. É um processo iterativo, né? Você pode ir e voltar, né? Ao longo da jornada, né? Exatamente. Legal. Obrigado. Boa. Muito bom, muito bom. Cara, eu tô pensando naquele framework do Safe, velho. Vou sonhar com esse negócio. Ô, Marcelo, tem alguma pergunta aí pra gente, Marcelo? Eu tenho várias perguntas, mas Vamos lá. Vou parabenizar aí o Thiago. Parabéns, viu, Thiago, pelo brilhantismo aí da sua exposição aí. Eu acho que, de uma maneira geral, assim, né, dar um overview para a rapaziada aí. Acho que aí o peso do seu sobrenome, né, Torricelli, que é um clássico, né, um físico, matemático. Foi bacana, viu? Parabéns aí. Vielen Dank, né? Os alemães. Uma coisa interessante é que a gente lê Villain com V, mas o V em alemão é F. Né? Phil. Exatamente, engraçado. Meu beleza, Deus. parabéns, sucesso. Show de bola. Vocês vão querer começar a conversar alemão aqui, eu tô enrolado. Já deixa só o Safe para enrolar minha cabeça hoje, hein? Mas brincadeira, um modelo muito claro ali, entendendo a metodologia, claro que com a prática, né? Então, pessoal, se aprofundem dentro do conteúdo. Eu acabei de colocar aí no chat para vocês as referências de livros, né, que o Thiago foi falando ao longo da apresentação, todas respeitando as metodologias. Então, é importante agora a gente fazer a nossa tarefa de casa também, né? Continuar estudando e desenvolvendo sempre o nosso conhecimento. Não existe verdade absoluta e tudo muda, né? Então, a gente precisa se adaptar nessa velocidade. Vamos junto. Contem com a Pensare para o que vocês precisarem. Todo mundo aí muito provavelmente tem o meu WhatsApp, mandei um oi para vocês, passando o link da nossa sala. Tem o e-mail aí que o Arthur mandou também. Então, vamos junto, falem com a gente e mandem sugestão de temas também. Vamos para cima. Tiagão, obrigado, cara. Agora eu que vou abrir, não é a Paulaner, mas eu vou abrir aqui agora para brindar aí o sucesso do nosso webinar. Um abraço, pessoal. Boa noite. Bom descanso e sucesso a todos. Vamos junto. Boa Valeu. noite, pessoal. Obrigado, Valeu, Thiago. galera. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu.